este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta quinta-feira, dia 8 de dezembro. Eu, Priscila Yasbeck, na companhia de vocês, para trazer as principais notícias da economia no Brasil e no mundo. Bom, a gente começa falando sobre juros, sobre a decisão do Copom, que, como era esperado, manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano, mas já dando um claro sinal, um claro recado de que um novo aperto monetário pode acontecer ou a taxa pode ficar alta por mais tempo, a depender de como os gastos públicos se desenrolarem, leia-se, a depender de como ficar a questão da PEC da transição, como ficar a questão fiscal, os gastos públicos. Se tiver muito descontrole, muito gasto, um gasto muito elevado, a inflação que está relativamente controlada, com esses juros em 13,75, pode acabar pressionando para cima e o Banco Central pode ser pressionado a agir. Lembrando, dando um passo atrás, o que são os juros, né? Os juros básicos da economia, eles funcionam como se fosse o custo do dinheiro. Então, o Banco Central, ele sobe os juros quando precisa esfriar um pouco a atividade, quando precisa esfriar um pouco a demanda, então ele encarece o custo do dinheiro para inibir a demanda, para tornar o custo de empréstimos, de investimentos mais caro. Isso esfria um pouco a atividade, esfria um pouco a demanda e com isso a inflação tende a ceder. Então, o que o Banco Central disse é: estamos aí sozinho nessa atividade de tentar controlar a inflação. E a parte fiscal, porque a inflação ela pode ser controlada tanto com o fiscal quanto com o monetário, né, com os juros. Então, são duas ferramentas potentes para conseguir combater a inflação. Um lado é alta de juros, o outro é gasto público, porque o governo, como eu venho falando aqui, ele é o principal agente da economia, né? Então, se o governo eleva muito seu gasto, a demanda tende a subir, né? Que nem o que está acontecendo. Então, se o governo joga muito estímulo na economia, aumenta o Bolsa Família, aumenta muitos gastos, isso acaba trazendo uma injeção de dinheiro na economia e a demanda aumenta. Então, o que acontece é, se essa parte dos gastos públicos, do fiscal, desses estímulos, fica muito pressionada e muito alta, como a gente explicou aqui até naquele estudo do Gabriel Barros, o que acontece é que, com o país num nível de endividamento alto, rodando acima do seu potencial, isso tende a gerar mais inflação e aí tende a levar o Banco Central a ter um novo ciclo de aperto monetário, ou seja, pode inclusive iniciar um novo ciclo de alta da Selic, que havia uma expectativa inclusive de que caísse a partir de meados do ano que vem. E aí ontem todas as análises que foram feitas, muitas delas eram unânimes em dizer que pelo menos os juros devem continuar altos por mais tempo, então aquela redução da Selic prevista para meados de 2023 talvez não aconteça mais. E aí teve algumas nuances entre o que os economistas falaram. Vou ler aqui alguns comentários. Então teve economista que disse que o Copom mostra que só vai incorporar o risco fiscal, das riscos da PEC, de aumento de gastos, quando esse risco se materializar. Para o Banco Central importa menos o tamanho da PEC do que o novo arcabouço fiscal, ou seja, qual que é a nova regra fiscal que vai ser colocada no lugar do teto de gastos. O Barclays fala o seguinte: a chance crescente de corte da Selic ser postergado para o segundo semestre do ano que vem por causa da questão fiscal. Então, aquele corte que seria no meio do ano, talvez, mais para o fim do ano que vem. Bank of America diz que reiterou a projeção de corte da Selic no primeiro semestre do ano que vem e prevê juros em 10,5% no final de 2023. Daí aqui já é uma visão de que talvez o Banco Central tenha sido mais suave, né? Porque tinha uma expectativa também de que no comunicado, a expectativa de manutenção da Selic em 13,75% era praticamente unânime. Mas o que se esperava é que o comunicado do Banco Central fosse ser um pouco mais duro, sinalizar talvez que o Banco Central um pouco mais enérgico em relação às discussões fiscais da PEC, sinalizando mais aumento de juros, mas então por isso que também tem economistas que mantiveram a projeção para o ano que vem, ou até que nem o BOFA, que mais uma vez reforçou então a projeção de corte da Selic no primeiro semestre e trazendo, né, uma previsão de desaceleração da Selic para 10,5% no final do ano que vem. Aí o BTG disse que considera mais difícil um cenário de cortes da Selic no início do segundo semestre, então daí já uma visão de que talvez fique nem para o segundo semestre o corte da Selic. Eles falam que a taxa de juros de 11% no fim do ano que vem está cada vez mais distante. O Roberto Padovani disse que o Copom não tinha muita alternativa, não sei esperar qual de fato vai ser a postura fiscal do novo governo. Então, enquanto as discussões estão se desenrolando sobre PEC,
o Banco Central não pode colocar no comunicado já qual que é o risco que está vendo, mais ou menos isso que ele diz, né? Mas falou que existe uma preocupação grande porque a expansão fiscal, né, os gastos estimulam a economia e dificultam uma convergência da inflação à meta. Então, essas são algumas das análises feitas sobre o Copom, mas queria trazer aqui para a nossa conversa a análise da Tatiana Pinheiro, que é economista-chefe da Galápagos e que falou também sobre a expectativa dela ou a leitura que ela fez em relação ao que foi anunciado, então, no comunicado do Copom. Vamos ouvir. O fórum, eu acredito que é a ata, que vai ser divulgada na terça-feira que vem. Então, o Banco Central, ele deu esse primeiro sinal no comunicado, vinculando, né, falando um pouco mais abertamente, que foi uma novidade, né, para o comunicado, mais abertamente dos efeitos, né, da condução de política monetária em cima dos preços dos ativos e na expectativa de inflação, e o quanto que isso pode tirar a inflação da trajetória imaginada pelo Banco Central, projetada pelo Banco Central, levando ao Banco Central a ter que repensar, né, redimensionar o tamanho do ciclo de aperto monetário. Né? Então, esse foi um primeiro sinal que ele deu no comunicado, podia ter sido um pouco mais forte, mas eu acredito que o fórum é realmente a ata do cupom. Lembrando que o mercado ele já precifica um miniciclo de aperto monetário entre fevereiro e maio do ano que vem, mas é um ciclo muito pequeno, não chega, não ultrapassa 50 pontos de alta. Né? O que o Banco Central colocou no comunicado ontem talvez não impulsione o mercado aumentar esse ciclo, esse miniciclo esperado, né? Então, na visão dela, tem uma possibilidade aí de mais um pequeno aperto, ou seja, talvez mais uma alta de juros, mas que esse comunicado do Banco Central não muda muita coisa, mas, como ela disse, ela espera que na ata do Copom, que vai ser divulgado na semana que vem, a gente consiga ter mais detalhes sobre o que está pensando, o que está se passando na cabeça do Banco Central, ou melhor, dos formuladores da nossa política monetária. Bom, então, falei sobre a Selic do aspecto de se juros vão subir, não vão, como que vai ficar, a leitura que foi feita do comunicado, mas tem um outro aspecto que é sempre importante trazer aqui, que é a Selic do ponto de vista dos investimentos. Então, juros altos acabam esfriando a economia, é por isso que eles sobem, justamente para esfriar a economia e trazer a inflação para baixo, mas por outro lado, se os juros altos são ruins para a economia como um todo, para quem tem dinheiro para guardar, para vocês, nossos ouvintes do Money, que eu sei que são mega organizados e planejados e têm dinheiro para investir, é um bom momento para investir. A gente fala muito isso aqui. A bolsa tá oscilando bastante, principalmente com essas notícias de PEC, uma transição de governo, muita incerteza. Lá fora também uma tese de recessão muito grande afetando as bolsas. Enquanto isso, a nossa renda fixa tá com juros elevadíssimos, porque a Selic tá em 13,75% e os investimentos de renda fixa, que são os mais conservadores, eles acompanham a tendência da taxa básica de juros. Então, quando ela sobe, os investimentos sobem também, os rendimentos desses investimentos de renda fixa. Principalmente Tesouro Selic, que é o título do Tesouro Direto, que paga exatamente a variação da taxa Selic, 100% da Selic. Os CDBs, que daí eles pagam um percentual da taxa Selic. Então, a taxa Selic está em 13,75, eles falam, a gente vai pagar 110% do CDI. O CDI é muito próximo da Selic. Então, é como se eles falassem, a gente vai pagar 10% acima do que está pagando a Selic, do que está variando a Selic. Então, você vai lá, faz seu investimento, quanto que a Selic variou ali daquele período, ou o CDI, que é muito próximo da Selic, eles vão lá, dão aquela variação ainda 10% acima, ou se for 115 do CDI, dão 15% acima, mais ou menos dessa lógica. Tem as LCIs e as LCAs que são muito parecidas com os CDBs, tem a poupança, que é o pior dos investimentos, tem também os fundos DI, que aí eles aplicam nesse tipo de título, mas te cobram uma taxa de administração por isso, então não são tão vantajosos. Mas a maior vantagem é você investir diretamente nesses títulos, já que eles estão com bons rendimentos, você não precisa ir para um fundo, para que um gestor, às vezes, faça a administração do teu dinheiro. Quando os juros estão altos, o investidor, por conta própria, consegue ter um bom rendimento sozinho. Então, a gente tem no nosso site uma reportagem do Pedro Zanata, que fez uma consulta com o Michel Viriato, da Casa do Investidor, para trazer uma simulação de quanto que estão rendendo esses principais investimentos de renda fixa. E aí, pegando aqui, por exemplo, um prazo de 12 meses, o que ele mostra? Que a poupança está rendendo 8,67%, um CDB que paga 110% do CDI está rendendo 12%,
Os fundos DI que eu falei que cobram taxa de administração por causa dessa cobrança de administração e porque eles normalmente dão ali 100% do CDI, não dão mais que isso, estão rendendo 10,52%. E o Tesouro Selic, que paga cravado a taxa Selic, está pagando 10,76%. Portanto, se for para um CDB de banco médio, que é fácil de achar, você consegue fazer um aporte com pouco dinheiro, R$100, R$200 ou até menos, e que te oferecem esse rendimento de 110% do CDI, sendo que eles têm garantia do FGC. Então, se você for para um banco pequeno que vai te pagar mais, se esse banco quebrar, tem essa garantia do FGC, ele te reembolsa o prejuízo. Então, se você for para um CDB como esse, você consegue 12% já líquido de impostos num ano. Então, é uma rentabilidade muito boa. A gente está agora com a inflação rodando a 6%, né? Essa é mais ou menos a expectativa também pro ano que vem, um pouco menos que isso. Então, dá para ter um ganho real aí bacana, né? De 5%, 6%. Então, é realmente um ganho acima da inflação. Então, realmente é um momento bom para quem está investindo, para investir em renda fixa. Não tem muito por que correr risco das ações. Talvez para comprar algumas pechinchas ali, mirando longo prazo, uma parte da carteira, mas de fato, os rendimentos na renda fixa estão muito atraentes. Vale a pena dar uma pesquisada, dar uma conferida. Tem uma ferramenta que chama YUBB, YUBB. Ele compara, inclusive, os rendimentos de várias aplicações. Então, dá para acessar lá, colocar quanto que você quer investir e ver qual que é o banco, qual que é o lugar que está te pagando mais. Ah, e uma novidade interessante, o Tesouro Direto abriu uma página, né, uma aba lá do site, chama CadPag, se não me engano, mas é uma nova funcionalidade do Tesouro Direto que permite fazer aplicação direto na plataforma do Tesouro e via Pix. Eu testei ontem, você entra, se você não tiver cadastro numa corretora, eu tenho, mas supondo que eu não tivesse, eu fiz o teste. Você vai lá, coloca os seus dados, eu acessei pelo meu cadastro do gov.br. Nisso, eu cliquei ali numa instituição que eles oferecem, porque precisa passar a custódia, né, do título por alguma instituição. E aí, como se eu não tivesse conta em corretora ou em banco, eu conseguiria fazer o investimento ali via Pix. Aí eu simulei lá pro Tesouro Selic, em coisa de 5 minutos ele me deu lá um QR Code, aí era só eu pagar esse QR Code, já teria feito o investimento direto lá num Tesouro Selic. Então, também um servicinho bem bacana. E aí, pessoal, queria agora passar pela PEC da transição, porque a PEC da transição avançou no Senado, foi aprovada no plenário do Senado e agora vai seguir para a Câmara dos Deputados. Então, a tramitação está avançando de forma rápida, está mostrando a governabilidade, né, do novo governo Lula. No Senado foi aprovada por 64 votos a favor e 13 contra. E aí, o que a gente tem de informações mais gerais é que a espinha dorsal do texto, que é aquele valor maior, caiu, então, de 175 bilhões da proposta original para 145, 30 bilhões a menos. Só que, além disso, tem aqueles 23 bilhões de reais, que é um dispositivo que prevê que são 23 bilhões de reais para investimentos diante de uma arrecadação extraordinária, que é o que aconteceu esse ano. É desse valor que vai ser negociado ali, que o Centrão está negociando, para liberação do dinheiro para as emendas de relator, para o orçamento secreto. Então, são 145 bilhões que não vão mais sair do teto, vão ficar dentro do teto, mais esses 23 bilhões em investimentos, que é um dinheiro que deve ser usado para o orçamento secreto, para liberar verbas para o orçamento secreto. É o pedágio que o governo Lula está pagando para que a PEC avance e para que o Bolsa Família seja pago a partir do ano que vem. Mas um olhar mais atento ao texto da PEC permite ver alguns detalhes ali que podem fazer o impacto fiscal ser ainda maior. Então, são algumas despesas que são tiradas do teto de gastos, liberação de alguns fundos. Então, o impacto fiscal, segundo alguns técnicos do Congresso, pode chegar a passar de 200 bilhões de reais. A gente ainda vai ver muita discussão sobre esse texto, o que fica, o que não fica, como que vai tramitar na Câmara. Até a Tatiana Pinheiro estava falando, né? A Câmara, ela é mais multipartidária, né? Então tem mais forças políticas em jogo. Então deve haver uma discussão maior na Câmara e tem até uma expectativa de que a PEC possa desidratar mais na Câmara, o valor possa ser até mais reduzido, até para a Câmara negociar, os deputados negociarem alguma troca ali, alguma questão política. Então, eles não vão dar de mão beijada o valor que o governo Lula quer, eles vão falar, não, a gente quer que o valor fique em 100 bi, em 80 bi, só para barganhar, para no fim das contas dar ali um meio termo, em termos de valor, mas sem fazer isso de mão beijada e logo de cara, para ter ali um poder de barganha e conseguir também cargos, ministérios, liberação de orçamento secreto, tudo isso tá em jogo. Tá brincando ontem que parece que agora a PEC é a solução para todos os problemas políticos do Brasil, né? Para o bloqueio de orçamento desse ano, para a liberação do orçamento secreto, para a negociação
distribuição de cargos. Então, tudo está sendo negociado no bojo da PEC. Por isso que a PEC está sendo muito falada, é algo muito importante, pode impactar muito as nossas contas, etc. Sobre PEC, é importante observar isso. Agora vai para a Câmara. O prazo está apertado, o recesso parlamentar começa no dia 17 de dezembro, mas já há previsões de que eles podem estender um pouco a saída para o recesso, justamente para conseguir fazer e tocar essa votação. Só que se mudar o texto na Câmara, tem que voltar para o Senado, isso pode atrapalhar também a tramitação. Então, tem todas essas questões em jogo. E ontem também teve uma notícia sobre o TCU, o Tribunal de Contas da União, autorizando liberação de créditos para o governo Bolsonaro fazer pagamento para despesas previdenciárias. Então, lembrando, a regra do teto de gastos impede as despesas de subirem acima da inflação do ano para o outro. E o que aconteceu é que, nesse ano, apesar da gente ter tido uma arrecadação boa, as despesas subiram muito e subiram mais do que a inflação. Então, o governo teve que fazer bloqueios ou cortar verbas de alguns ministérios para conseguir respeitar o teto de gastos. E aí foi lá pro TCU e falou: TCU, eu preciso de dinheiro aqui porque o INSS vai parar, né? Todos os serviços ligados à previdência, pensão, perícia, vão parar, né? Essa notícia até quem falou foi a Basília Rodrigues, dizendo que as agências do INSS iam parar por falta de verba. Então, o governo Bolsonaro bateu lá na porta do TCU e o TCU deu esse aval, dizendo que é um momento de urgência e tudo, liberando esse crédito extraordinário. Então, são cerca de 14 bilhões de reais. Então, além do que está sendo negociado dentro da PEC para a liberação de emendas do relator e talvez alguma verba para o governo Bolsonaro nesse ano, teve essa liberação também desse crédito extraordinário por parte do TCU que vai para a Previdência. E aí, a gente já fez aqui uma discussão falando sobre que essa situação toda, os bloqueios do orçamento e com efeitos de problemas para serviços públicos, universidades federais sem dinheiro, tem gente que está perdendo bolsa, estudante, mestrado, doutorado, assim, falta o básico, né, para manutenção dessas universidades, os hospitais universitários, emissão de passaportes que tinha sido paralisada, também, enfim, vários aspectos, né, que esses bloqueios do orçamento dos ministérios trazem de problemas para o funcionamento da máquina pública, que levam, então, os economistas a já dizerem que a gente está com um shutdown, né, um shutdown à brasileira, uma paralisação da máquina pública justamente por causa desses vários serviços que estão sendo paralisados. A gente não para tudo que nem nos Estados Unidos quando tem shutdown. Aqui é uma coisa paulatina, né, uma coisa gradual, assim, são serviços diferentes. Então, isso traz à tona a discussão sobre o teto de gastos, porque se tem dinheiro, se arrecadou, por que tem que cortar na carne e ficar com problema em serviço público, sendo que o governo arrecadou mais? Então, por isso que todos os economistas falam, de fato, a regra do teto de gastos precisa ser revista. Mas as coisas precisam ser feitas também com planejamento. Então, tem uma parte que é uma necessidade de revisão do teto de gastos, mas tem também uma administração dos recursos, de como que eles foram planejados, que agora a gente está se vendo nessa situação que falta dinheiro, inclusive, para as agências do INSS. Então, tudo isso traz incentiva uma discussão que é muito bacana sobre como que vão ficar as contas públicas daqui para frente. Qual vai ser a nova regra? A nova regra, com o fim do teto de gastos, praticamente, já que foi furado várias vezes, está sendo furado mais uma vez com essa PEC, como que fica daqui para frente? Vai ser a gente vai poder gastar com uma regra que seja atrelada ao que a gente arrecada, uma regra que seja atrelada ao que a gente tem de endividamento. Tem vertentes diferentes de economistas que defendem um modo ou outro, experiências diferentes lá fora, mas é muito importante essa discussão justamente para não acontecer o que está acontecendo nesse ano. De no ano que vem, a gente mais uma vez se deparar com serviços parando porque o dinheiro não foi bem planejado ou porque tem uma regra fiscal que não funciona. Então, são discussões importantíssimas que também estão acontecendo nesse momento. Fechar nosso Money de hoje, só passando rapidamente pelos mercados globais, que estão abrindo hoje bem de lado, tentando engatar uma recuperação, tiveram queda ontem de novo, que nessa semana o tom do mercado é a tese de recessão. Então a narrativa de recessão está dominando as negociações no mercado, tem reabertura da China animando um pouco, hoje notícias sobre reabertura em Hong Kong, isso impulsionando bastante o Hang Seng, o índice de Hong Kong, mas ainda assim essas notícias de certa forma já estão no preço, já impulsionaram o mercado talvez o suficiente, há uma expectativa até que de uma reabertura maior e mais plena da economia chinesa a partir daqui a 1 ou 2 trimestres, mas o que está pegando agora é uma expectativa muito forte de desaceleração da economia global, porque alguns dados lá nos Estados Unidos vieram fortes, ontem foi mais um sobre produtividade, então mostram que a inflação deve continuar pressionada nos Estados Unidos, isso vai forçar o Banco Central americano a ainda deixar juros elevados por algum tempo, esfriar a maior economia global.
junta-se a isso China desacelerando, mesmo com reabertura, mas ainda com uma previsão de uma desaceleração para 2023, também 2022. Europa também com meio a uma crise energética, com a inflação lá ainda pegando muito. Então, os 3 maiores motores da economia global desacelerando, isso traz uma perspectiva de desaceleração forte, como essa expectativa de que os juros desacelerassem mais forte nos Estados Unidos foi jogada mais para frente, isso traz mais preocupação ainda para 2023, isso está trazendo os mercados, está prejudicando, né, afetando negativamente os mercados nessa semana com essa discussão e essa tese de recessão muito forte, inclusive com as taxas lá americanas de 3 meses, 10 anos, se invertendo num claro sinal de que eles esperam recessão. E dito isso, o Money de hoje fica por aqui. Eu desejo a todos uma ótima quinta-feira e amanhã tem mais. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.